Então, iniciando os estudos sobre codificadores, o codificador mais simples que pode ser analisado segundo a literatura consiste no codificador BCD. Então, como o próprio nome diz, ele trata do sistema do código Binary Coded Decimal, ok? Então, ele vai identificar uma determinada entrada, sintetizando nas saídas seu número no código BCD. Então, como funciona essa definição? O codificador ele é um circuito digital, tá? Então, codificador BCD. E ele vai identificar das entradas que ele tem disponível, o objetivo dele é identificar qual entrada está sendo acionada e ele vai colocar na saída um número binário que corresponde a essa entrada. Então, nós temos 10 entradas nesse codificador, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Essas entradas, quando uma dessas entradas for sensibilizada por algum nível lógico, e aí pode ser 5 volts ou 0 volts, depende de como o circuito é construído, o codificador ele vai gerar aqui na saída um número binário que é o código BCD dessa entrada. Então, aqui é a entrada 0, entrada 1, entrada 2, entrada 3. Então, se o usuário, por exemplo, interagiu com essa entrada aqui, que é a entrada 3, o codificador ele vai colocar aqui na saída 0011. Então, o que o codificador ele está fazendo? Observem, isso aqui equivale a essa entrada aqui, a entrada 3. Tá? Então, o que o codificador está fazendo? Ele está identificando qual entrada está com alguma informação, ou seja, qual entrada o usuário utilizou, qual botão do teclado que o usuário pressionou, certo? Então, o codificador ele serve para isso. E aí, aqui na tabela verdade dele, para se obter um circuito que execute essa função, a primeira coisa que tem que ser feita é preencher a tabela verdade, certo? E ela funciona da seguinte forma, considerando o que foi discutido aqui. Se o usuário pressionar a tecla 9, tá? Nesse codificador, a gente considera que as demais entradas não estão sendo utilizadas. Tá? Aqui é uma informação importante. Ele considera uma entrada por vez. Então, a gente parte do pressuposto que se o usuário pressionar a tecla 9, nesse instante só vai pressionar a tecla 9. Tá? Então, todo o resto é zero aqui. Quando o usuário pressiona a tecla 9, a gente sabe que 9 no código BCD é 1001. Então, aqui vai aparecer 1001. Ok? Então, basicamente, quando o usuário faz isso com a tecla 8, com a entrada 8, a gente considera que o restante vai ser zero, tá? E a gente sabe que o número 8 equivale a 1000. 1000. E se a gente seguir esse raciocínio, vai acontecer isso aqui com o decodificador, tá? Todo esse restante aqui vai ser zero.
tá? E desse lado aqui também vai ser 0. Por quê? Porque é apenas uma tecla de cada vez, tá? E o que é interessante observar, pessoal, isso que eu estou fazendo aqui já é um projeto, tá? Por que é um projeto? Porque quando se define os níveis lógicos das entradas, certo? E baseado nos níveis lógicos da entrada, se definem valores para a saída, então vai ter um circuito digital que vai reproduzir esse padrão na saída. Então, quando a gente coloca esse comportamento nas entradas e agora preenche esse na saída, isso aqui vai ser um projeto. Por quê? Porque dessas saídas vão derivar circuitos digitais, tá? Então, basicamente, se a gente pressionar a tecla 7, considerando que tem um teclado conectado aqui, isso aqui vai ser 0, 1, 1, 1. O 6, 0, 1, 1, 0. Opa. E assim por diante, tá? Então, basicamente, vai ser o 7 é 0, 1, 1, 1. Aqui o 6 vai ser 0, 1, 1, 0. O número 5, observem, apenas o 5. O 5 é 0, 1, 0, 1. Apenas o 4. Apenas o 4. 0, 1, 0, 0. Apenas o 3. 0, 0, 1, 1. Apenas o 2. 0, 0, 1, 0. Apenas o 1. 0, 0, 0, 1. Apenas o 0. 0, 0, 0, 0. Baseado no que foi feito essas conversões aqui. Então, isso aqui é o 9, aqui é o 8, aqui é o 7, aqui é o 6, aqui é o 5, aqui é o 4, aqui é o 3, aqui é o 2, aqui é o 1 e aqui é o 0. Então, isso aqui é fruto do código BCD, tá? Então, a gente aplicou o código BCD aqui. E aí, observem o seguinte. O circuito, a gente está definindo que ele opera da seguinte forma. Uma entrada por vez. Nível lógico. Aí eu vou colocar em vermelho aqui, ó. Alto. Quando utilizada. E nível lógico baixo quando não utilizada, tá? Então, basicamente, com essas três definições aqui e com o código BCD, a gente montou essa tabela verdade, tá? E ora, como nós montamos uma tabela verdade, nós podemos agora definir o que acontece no circuito, tá? E com isso, através das saídas, nós podemos resolver essas saídas e encontrar expressões booleanas, certo? Então aqui tem a saída D, tem a saída C, a saída B e tem a saída A. E a gente sabe lá da álgebra booleana que uma forma rápida e simples de se fazer isso
consiste no seguinte, tá? Então, vou usar essa parte aqui. Então, por exemplo, o D a gente sabe que ele é nível lógico alto apenas nessas duas linhas da tabela verdade. Então, o D é igual ao E9 ou igual ao E8. E aqui é uma observação extremamente importante, tá? Entradas, tá? Esses quatro aqui, saídas. Do jeito que está desenhado aqui, tá? Então, D, a gente sabe, olhando aqui, que ele é ou E9 ou E8. E o C, ele tem nível lógico alto aqui, aqui, aqui e aqui. Então, ele é E7, ele é igual a E7, ou ele é igual a E6, ou ele é igual a E5, ou ele é igual a E4, ok? Tá aqui, E4. O B está aqui nessa coluna. Ele tem 4 combinações, ele apresenta nível lógico alto na saída, tá? Quais são elas? Então, quando E7 for utilizada, então E7 ou E6 ou E3 ou E2. Então, essa equação booleana, ela se refere à saída B. E, por sua vez, nós temos o A. O A possui 1, 2, 3, 4, 5 linhas, ou seja, 5 combinações aqui, para as quais a saída A é nível lógico alto. Então, o A, vou escrever aqui em cima, ele vai ser igual a E9 ou, considerando aqui, E7 ou, considerando essa linha agora, E5 ou, considerando essa linha aqui, E3 ou, considerando essa linha, E1. Certo? Então, o que é importante observar, pessoal, é que com a tabela verdade, podemos obter aqui as funções lógicas, certo? As funções lógicas para cada uma das 4 saídas do nosso circuito. E com isso, montar um circuito digital que obedeça esse padrão na entrada. E quando ele obedecer, o que vai acontecer? Ele vai estar convertendo para o código BCD a entrada que o usuário utilizar. Desde que, e aí observem, observem a equação. Apenas uma entrada pode ser acionada por vez. Se o usuário acionar, por exemplo, aqui na equação de A, E9 é igual a 1, ou seja, ele está usando E1, E7 igual a 1. O A ele vai ser igual a 1, ou 0, ou 0. O A vai ser igual a 1. Então, o efeito disso é que no B, no D, no C e no B, provavelmente o resultado vai ser diferente
E ou o circuito vai mostrar só o 9 ou só o 7. Ou seja, essa saída aqui, ela não vai conseguir, ela não é capaz de identificar duas entradas. Do jeito que a gente fez aqui, ela identifica apenas uma entrada, tá? Então esse circuito ele está condicionado a um tipo de operação na qual o usuário usa uma entrada por vez, certo? Então o que a gente vai acontecer? Então o que vai acontecer aqui, pessoal? Se a gente equacionar, se a gente pegar aquelas equações agora, vou copiar essas equações aqui e vou colocar ali no nosso próximo slide. Então, aqui está uma equação, ó, o A está aqui. E o restante das equações estão aqui, certo? Então, o que a gente vai observar aqui, pessoal, e isso é bem importante, tá? Dessas equações, a gente consegue sintetizar esse circuito que está aqui, tá? Então, aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C e aqui é o D. E aí, observem, ó, E9, E7... Opa, E9, E8, desculpa, E7, E6, E5 e E4 e assim por diante. Então, isso aqui, pessoal, é um decodificador. Observem, é um circuito digital, tá? É composto por portas lógicas OU. Então, se o usuário usar a tecla E9, em questão de nanosegundos, o A, o B, o C e o D, eles vão sinalizar isso colocando 1001 aqui, ok? E assim por diante. Então, esse aqui, ele é o codificador mais simples que existe na eletrônica digital, tá? Ele tem essa capacidade de converter em código BCD uma entrada que está em decimal, tá? O que é que está em decimal na entrada? O número dela, tá? Ela continua sendo aqui 5 volt ou 0, tá? Mas o mais importante é qual é a posição da entrada? A entrada 9, a entrada 8, a entrada 7. Isso aqui o codificador detecta e ele coloca o equivalente em BCD na saída.